Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos mais uma vez reunidos aqui na manhã belíssima, 6 de junho de 2021, para darmos continuidade ao nosso estudo maravilhoso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, saudamos a todos novamente, desejando que tenhamos um bom estudo. Vamos começar pedindo ao nosso companheiro Evaldo para que leia a nossa mensagem, vou compartilhar aqui na tela, e justificando aí que o nosso companheiro Beto não poderá estar conosco nesta manhã, porque teria, né, ou tem um compromisso inadiável. Por isso, pedimos aí a colaboração de todos para que a gente possa fazer um estudo bem dinâmico, bem participativo. Fiquem à vontade. E do meio para o final do estudo, quem coordenará é a Mônica, porque eu estarei me ausentando em dado momento, tá bom? E já agradeço a todos aí, excelente dia para todos nós. Evaldo, muito bom dia, gratidão pela escolha da mensagem. Quando estiver pronto, companheiro, por favor, fique à vontade. Bom dia. Bom dia a todos. Gratidão por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Do livro Vida de Luz, indicamos a mensagem sob o título Vida Conjugal, do Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É impossível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro
que Deus te concedeu. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão novamente, Evaldo, pela escolha da mensagem, belíssima, bem reflexiva. Certamente ajudou a gente a nos preparar, né? A serenar os nossos corações, fazer a nossa conexão com o alto, e assim pedimos aos irmãos que nos ajudem aqui em vibrações positivas para orarmos e pedirmos a espiritualidade amiga, inspiração. Deus Pai, de todo amor e bondade, Mestre, amado Jesus, companheiro de todas as horas. Benfeitores espirituais do Grupo Espírita Francisco de Assis, na cidade de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Estamos aqui, irmãos, mais uma vez reunidos com o propósito de aprender um pouco mais, com as nossas reflexões, entendimentos, acerca de mais uma lição soberana do Mestre amado, por meio deste Evangelho que tanto nos edifica, na certeza, Senhor, de que os seus mensageiros do bem estão nos envolvendo nesta manhã belíssima. Agradecemos de antemão, Senhor, por essa benesse. Que os nossos companheiros que não puderam comparecer sintam-se abraçados por Ti, Mestre Jesus. Que uma faísca do Teu amor, Senhor, possa alcançar os corações e mentes de toda a humanidade, de todos os nossos companheiros de jornada, em especial aqueles que ainda não Te conhecem, Mestre Jesus. Quanto a nós, Senhor, nos inspira entendimento, nos inspira, Senhor, aprendizado, para que a cada dia possamos nos tornar espíritos melhores e assim colocar em prática, Senhor, as suas divinas lições. Se conosco, Mestre, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus amigos, muito bom dia para quem chegou na sala recentemente. Combinamos de iniciar o nosso estudo com a leitura, né, do item 5 do capítulo 22, o divórcio. Será realizado pela nossa irmã Alexandrina. Logo após, passaremos a palavra à nossa irmã Érica. Semana passada não tive o prazer de participar, né? Tinha outro compromisso, inadiável também, mas assisti, tá? O vídeo, né? Que a gente sempre coloca lá no nosso canal do YouTube. Gostei muito, agradeço aí a todos que puderam participar, em especial aí a nossa irmã Bianca, nos trouxe uma reflexão muito legal, muito bacana. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento. Alexandrina, por favor, minha querida irmã, fique à vontade. Oi, bom dia a todos. Tá? Capítulo 22, não separeis o que Deus uniu, divórcio. O divórcio é lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, impuseram um divórcio em mais de uma circunstância. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio teve como objetivo unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis as vossas mulheres. Isso significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento,
a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo, pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia e não na vaidade e na ambição não davam motivo de repúdio. Jesus vai mais longe. Especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem despojar a mulher repudiada. Deve-se, porém, levar em conta os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir em uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse, e a encontrou na desonra que resultaria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. Muito bem. Gratidão, Alexandrina, pela leitura. Obrigada. Valeu mesmo. Érica, por favor, irmã querida, fique à vontade para trazer aí as suas primeiras impressões, reflexões sobre o assunto. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Então tá. Antes de tudo, obrigada pela oportunidade de estar falando esse assunto espinhoso, que todos ficaram mudos na reunião passada, mas vou tentar trazer um pouco de contribuição para todos nós. Então, nesse item divórcio, já no primeiro item, separar o que já está separado, né? Porque assim, aqui ele fala assim, ó, o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Mas não é o contrário à lei de Deus. Por quê? Porque, na realidade, quando o casamento não é feito segundo ao que Deus nos coloca como sendo a ordem geral das coisas, que seria o afeto, a afinidade, o amor, ele já começa erroneamente. Seria essa a justificativa, ele já começa com espinhos. Então, a gente precisa entender primeiro o que seria essa lei de Deus e entender que o divórcio não é contrário a Deus. Separar-se antes que nós possamos ter débitos maiores acrescidos à nossa vida, é muito melhor do que a gente ficar em casamentos que muitas vezes nos tornam difícil viver. Mas ele recomenda outras coisas. No Brasil, o divórcio é muito recente. A gente não sabe ainda conviver com essa questão da separação. Eu fui pesquisar e a gente está fazendo esse ano 43 anos, justamente agora em junho, da lei de divórcio. Então, é muito recente essa vivência com relação ao divórcio no Brasil. Então, a gente ainda tem rusga, ainda tem coisas para resolver, a gente ainda olha para quem se separa de uma forma ainda preconceituosa, não tenta entender o que a pessoa passou, tentar ver... Porque, assim, eu sempre penso assim, cada um sabe o seu calo, cada um sabe a dor que passa. Então, não cabe a nós julgar... primeiramente, hoje, não cabe a nós julgar as escolhas dos outros, mas pensar que, com relação ao casamento, às uniões, ela é um progresso civilizatório. Como? A gente, antes, era o cara lá do mundo primitivo que botava o tacape na cabeça da mulher, carregava pelo cabelo e jogava na caverna. Hoje, não. Cada um aceita o outro.
E aí eles aceitam essa convivência, esse estado de convivência íntima, de dividir não só as tarefas, que né, nós mulheres queremos muito, não só as tarefas de casa, mas também hoje financeiramente, porque inclusive a gente teve muita mudança após 77. A gente hoje precisa que nos lares as mulheres trabalhem bastante, então tem uma divisão de financiamento também do lar. E aí, no próprio item, eles falam o seguinte, que o casamento, antigamente, e a gente tem que olhar para ver se ainda existe isso, eu acho que ainda existe, quando está pautado no egoísmo, no orgulho, e nesses arranjos que eu acho que aconteceu muito no século passado, e ainda existe em algumas culturas, eu acho que a indiana ainda existe, a árabe ainda existe, de você escolher o parceiro, por exemplo, o marido da mulher, né? Existe às vezes combinações que vêm da infância. Então, antigamente existiam esses arranjos. Então, a propensão de que o casamento não desse certo, que houvesse algum problema, era muito grande. Se ele está baseado nessas coisas. E aí, o que seria esse casamento conforme a lei de Deus? São casamentos feitos conforme a afinidade, o amor, a lei de amor de Deus, que é o que está escrito, eu acho que foi lido, acho que está no segundo parágrafo, e no primeiro ainda, fala sobre a lei de Deus, que é a lei de amor. Então, se ele está pautado na lei de amor, essas uniões tendem a ser mais duradouras. E aí, eu fui buscar nesse livrão aqui a ajuda, e nele vai falar o seguinte, ele vai falar que essas perturbações que às vezes ocorrem nos casamentos, que são ocasionadas justamente porque, como não se casou no formato que é de Deus, acabam tendo, como ele diz aqui, perturbações. Essas perturbações, que acabam sendo essas que falam do adultério, das traições, e aí são traições mútuas, tá? Eu sempre converso com o meu querido amado Jobas, que assim, nunca é um só, são os dois, as traições são duplas. Por quê? Ou porque a gente não ouviu que o outro já estava escapando, e aí não tentou trazer, ou então não se conversou, mas eu acho que sempre é dupla. Então, isso é uma opinião minha, tá? É a opinião da Érica. E aí ele fala o seguinte, o adultério e a traição ocorrem quando os laços verdadeiros estão presentes. E aí, quando você fala das questões de casamento, o que é uma obrigação e o que é uma fuga? Porque no divórcio a gente precisa olhar se a gente não está fugindo de uma obrigação que a gente mesmo trouxe de outros encargos de erros passados. Porque eles vão falar aqui que muitos daqueles que a gente encontra no casamento, e aí a gente vai lembrar dos casamentos que a Bianca falou da vez passada, que são nossos encontros no trabalho, nossos encontros nos sócios, nossos encontros por aí, mas voltando ao casamento, quando a gente pensa no divórcio, a gente tem que pensar sempre assim, é uma fuga das obrigações? Será que aqueles que eu estou encontrando ali que são tão difíceis ou que nos causam problemas não são aqueles que a gente acabou desviando no passado e que a gente só está recebendo? E aí vão todos que estão presentes no lar, né? A gente não deve abandonar ninguém, porque, no fundo, aquilo ali foi uma oportunidade que Deus nos deu. Então, quando fala de que Deus não separar o que Deus uniu, é nesse sentido. Mas também não se deve pensar em criar novos débitos. Se eu não conseguir... é aquela coisa do stop. Se eu for criar novos débitos, é melhor parar. E eu devo procurar, então, outro tipo de convivência de tal forma que eu consiga realmente me reorganizar nos sentimentos com aquela pessoa, com aquele ser, com aquele irmão, que ele é meu próximo.
O irmão ou irmã, meu próximo. E eu preciso me reorganizar com eles. Então, assim, eu acho que o tempo todo a gente deve pensar nessa questão de que o casamento é oportunidade. E tem mais, quando quando se pensa nessa questão da desorganização da obra divina, a gente sempre vai ter, Deus vai sempre pensar e vai nos colocar de tal forma que a gente possa reorganizar, recompor. Porque aí ele fala aqui no texto, ó, na atualidade terrestre, isso aqui no texto do Emmanuel, não perturbeis, que eu não sei em qual livro está aqui, que eu não estou vendo aqui a indicação, mas enfim. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Ou seja, muitos dos casamentos que hoje existem são para recuperar erros do passado. E por isso que há tanta desorganização, a gente vê tanto conflito, porque a gente já fez no passado, então que a gente não faça mais, que a gente tente organizar essa vida no casamento, né? Nas uniões. E aí, mais ainda, vocês desculpem se eu estiver falando muito, por favor, me avisem do horário, tá? E por isso mesmo, né, pensando nessa questão das uniões, se a gente for olhar no Livro dos Espíritos, ele vai falar que, deixa eu pegar aqui, 600. Ele vai falar no Livro dos Espíritos, no item que é sobre casamento e celibato, ele fala assim: o casamento ou a união permanente dos seres é contrário à lei natural? Então, ele está falando da lei permanente, né? Ficar sempre junto. É um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, ele está falando que dentro do processo evolutivo, você se manter junto bastante tempo é evolução. E aí ele fala assim, qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? O retorno à vida animal. Por quê? Ele fala que, inclusive, alguns animais já conseguem viver como casal. Então, viver nessa comunhão de lar é uma evolução, está dentro do processo civilizatório necessário para a humanidade. Então, a gente precisa entender que não é uma questão de peso que a gente tem que colocar sobre nós, a gente precisa aprender a estar junto com o outro, que é o nosso próximo, no nosso lar. E como que a gente consegue conviver melhor? Estando com Jesus no lar. Então, a gente tem vários recursos, o evangelho, a religião, o convívio, a conversa sobre Jesus no lar, achar que é chato, estar com Jesus, o diálogo tem que ser constante, Jesus tem que estar presente em nós. Ele, o tempo todo, é orientador das convivências fraternas. Então, no lar também, ele é o orientador das relações. Então, para encerrar, eu vou ler um texto que se chama Uniões de Prova, para a gente entender que essas são as uniões que mais se mantêm. Também a do Emmanuel, está no livro da Esperança, dele, capítulo 76, ele fala o seguinte: aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmoniza agora? No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis, que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentos, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres, ou seja, a gente tem deveres nesses nossos casamentos. Arrastamos do passado ao presente os débitos que circunstâncias de hoje
nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impelistes friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada, a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, não é outra senão a jovem que outrora embainhastes com falsos juramentos de amor, enredando-lhes os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, dos quais plantastes o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes renove o sentimento, ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passando pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, se não nos retivesse no lar, para que o tempo, a afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas do egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos, enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então, mesmo perante o divórcio, que a gente consiga ter boas relações com esse que a gente, de repente, teve que se separar nesse encarne para não contrair mais dívidas, mas que a gente possa resgatar esse amor a esse próximo, a essa próxima, né? que está diante de nós. Muito obrigada e que assim seja. Gratidão, Érica. Primeiro por essa pesquisa que você fez, antecipada, né? Foi buscar em outras obras, né? Ideias que facilitassem aqui o nosso entendimento. Então, por isso eu agradeço, tá? Pela sua colaboração. Mais alguém gostaria de falar, meus irmãos? Eu só tenho um simples comentário aqui, até pegando um gancho do que a Érica falou sobre essa questão das influências, né, das perturbações, né, que os relacionamentos sofrem, né? E aí também, quando Kardec fala aqui, né, que no princípio não era assim, né, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo dava ao repúdio. Ou seja, não, naquela época, né, no início, onde esses sentimentos inferiores não predominavam, né, as nossas relações, né, os nossos relacionamentos, os nossos reencontros, havia-se, né, relacionamentos mais duradouros, mas a partir do momento que nós trilhamos o caminho aí do orgulho e do egoísmo, né, substituímos, né, a grande motivação de um casamento que é pautado nos bons sentimentos, né, no sentimento do respeito, do amor. Então, quando a gente se desviou desse caminho, a gente começou a colher, né, frutos desagradáveis nesses relacionamentos, e aí culminou, né, na necessidade de se criar uma ferramenta
para bloquear isso, né? Para que esses débitos não aumentassem mais ainda. E aí é quando a gente se depara com a questão do divórcio, que entendo aqui, a partir do texto, que é uma ferramenta, né, das leis puramente humanas, materiais, né? E, diga-se passagem, como a Érica citou aí, nessa questão cronológica, essa lei vem se transformando com o tempo, o que é natural, né? Diferente das leis imutáveis, né, do Criador, como disse o Joubert no estudo passado, que eu vi lá, ele citou isso, né? As leis de Deus são soberanas, elas são imutáveis, elas não se transformam, elas são por si, elas e ponto final. Nós, criaturas, que devemos nos adaptar a ela. Diferente da lei do divórcio, que é puramente humana, né? Que é uma ferramenta para a gente ajustar, né, essas anomalias, né, essas discordâncias que há nos relacionamentos. Então, entendo que, de uma forma geral, a motivação, né, da união conjugal, quando ela não for pautada nas causas nobres, né, dos bons sentimentos, né, e aí a gente pode citar o respeito, né, a valorização do outro, né, a busca de dar felicidade e não receber, né, porque o que a gente observa é que muitos relacionamentos hoje, as pessoas, né, resolvem unir-se a outro desejando a felicidade, né? Desejando que o outro traga a felicidade. E isso é um pensamento meio que errôneo de nossa parte, quando, na verdade, a motivação seria oferecer felicidade ao outro, fazer o outro feliz, ou seja, se doar naquele relacionamento. Então, se um doa de um lado, um doa de outro, certamente os relacionamentos hoje seriam bem mais felizes e não teríamos, né, de constatar tamanho o número, né, de rompimentos que há, né? Seu Lima também comentou algo sobre isso no estudo passado, né? Que nós, seres humanos, né, a humanidade, deixou de cumprir aquelas etapas, né, tão belas e tão úteis para que o relacionamento se mantesse firme, né? A questão do namoro, a questão do noivado, para depois vir o casamento. Essas etapas são fundamentais, porque ali há uma troca de experiência, há uma troca de sentimento, e ali vai amarrando, vai apertando os laços de afinidade. Quantos e quantos relacionamentos não terminam, não se combinam realmente no casamento, né? Há o rompimento antes, por conta disso, daqueles espíritos perceberem, muitas das vezes, que aquele sentimento ali não é para um casamento, é só para uma amizade. E aí a gente vê, né, pessoas que deixaram de casar, eram namorados, eram noivos e hoje são grandes amigos, né? E aí adquiriram outras famílias, né? Formaram outros núcleos familiares, mas aquele sentimento de amizade permaneceu. Aí eu pergunto, será que se realmente eles estivessem, né, casados, será que teria, né, esse desfecho? Certamente que não, porque eles perceberam antes que aquele sentimento era somente de amizade e assim permanecer. Então, quando os homens, né, quando nós nos conscientizarmos de fato, né, que o respeito e a valorização do outro é fundamental no relacionamento, talvez poderemos ter aí, constatar relacionamentos mais duradouros e não precisando mais recorrer, né, a essas ferramentas, esses recursos materiais para evitar até um mal maior. É o que eu entendo por hora. Passo a palavra para quem quiser, né, explanar aí o seu entendimento. Eu queria dizer... Edmeia, sua conexão, Edmeia, não está muito boa. Eu sugiro você se aproximar do seu modem. Baixo? E desligar a câmera. Desligar a câmera. Se você puder desligar a câmera, eu acho que seu áudio fica legal para você falar para a gente. Peraí. Desativa o áudio. Isso. Fala aí agora. Agora está melhor? Excelente. Tá. Que a Érica estava falando, a Érica, né? Isso. Ela falou sobre os casamentos de antigamente, aqueles casamentos da época das cavernas,
E depois foi passando e teve os casamentos que eram arranjados, né? Pelos pais, que arranjavam o casamento. Foi o caso que aconteceu comigo, que eu casei com um casamento arranjado. Eu não conhecia o rapaz e minha mãe achava que aquele rapaz era o bom para casar e tinha que ser com aquele. E eu tinha só 13 anos, e já estava já comprometida com o rapaz, sem conhecer, sem saber quem era, como é que ele era. E até teve que esperar com 17 anos para poder casar. E ainda com a assinatura do juiz, né? Porque aquela antigamente não se casava, né? Tinha que pedir autorização ao juiz, porque era de menor, não podia casar assim, né? E logo assim que casamos, com 17 anos, passaram-se 3, 4 anos, eu me separei. Não deu certo, não conhecia o rapaz, eu não tinha afinidade nenhuma com ele, eu era nova, estava estudando para me formar, e não deu certo. Aí ficamos separados um bom tempo, para quando saísse o divórcio, podermos assinar, né, o divórcio. Quando saiu a primeira lei do divórcio, também não dava, porque tinha que ter várias coisas para poder, várias papeladas, tinha que provar por que aconteceu, contar a história. Então, esperamos um bom tempo para uma boa lei vir para a gente separar. Então, por isso que eu digo, o divórcio veio numa hora boa, porque tem muito casal que, às vezes, não dá certo, realmente, né? É um casal que tá junto por estar junto, por causa dos filhos, é porque o pai e a mãe não aceita, e sem saber que a sociedade não aceitava, né, mulher separada. Quando você casava, você tinha que ficar casada, ou bem ou mal, você tinha que ficar casada, né? Porque a lei não aceitava que você era uma mulher separada, né? Não tinha esse negócio. Ah, não, separou? Nossa Senhora, você não podia ir em festa, você não podia no outro casamento, você não podia estar em sociedade, você estava assim excluída do casamento. E foi assim um período muito difícil para mim, para poder, eu com filho pequeno e tudo, para poder a sociedade me aceitar. Foi difícil. Por isso que eu digo, a gente tem que ter muita fé, porque eu, naquela época, eu tinha até fé, eu ia para a igreja, eu era católica, eu tinha muita fé, eu pensava muito em Deus e pedia muito a Deus para que Deus me orientasse, me desse um caminho para me seguir, porque eu estava com um filho pequeno, sem marido, minha mãe não aceitava que eu separava, ela me dava tapa na cara todos os dias, porque eu tinha que voltar para o marido, ou ruim ou bom, você é casada, você tem que aceitar ele. Quer dizer, foi um período assim muito ruim. E se eu não tivesse assim, o pé no chão e Deus no coração, pedindo muito a Deus todos os dias, que me desse um caminho para me seguir, talvez eu não conseguiria. Então, eu digo, a gente tem que ter muita fé, porque Deus está sempre com a gente, está sempre do nosso lado, porque o divórcio é um período muito triste, porque é uma coisa assim que você hoje já está assim mais ou menos já mais aberto, mas naquela época assim atrás, nos anos 70, 60, 80, 90, ainda estava muito aberto. Era só isso que eu queria dizer, tá bom? Obrigada pela palavra. Nós que agradecemos, Edmé, querido irmão, o seu relato, a tua experiência, né, ajuda, contribui muito para que a gente compreenda o tema, está diretamente ligado aqui, o que a gente está estudando, né, a tua experiência, e graças a Deus aí você nos trouxe, né, o teu entendimento, né. Engraçado que eu achei assim curioso, melhor dizendo, que na tua fala você inicia, né, dizendo que o divórcio chegou numa hora boa, né? Então, eu acredito que esse sentimento, esse entendimento, na época que realmente foi criado o divórcio, tinha esse propósito de ajustar, de tentar corrigir algo que a sociedade precisava. No seu caso, né, não foi de imediato, porque precisou de um tempo ali, mas olha só hoje, né?
Hoje, realmente, o divórcio é uma ferramenta maravilhosa, porque a partir dele, esses espíritos, eles têm a permissão de cada um seguir o teu caminho. Agora, imagina se fosse como era antigamente, que você era obrigado, né? Você... ficar junto, né? Querendo ou não, tinha que ficar junto. Pois né? Então imagina a quantidade de débitos, né? Que os cônjuges, né? Evitam assumir, né? Novos débitos por conta disso. Então é uma maravilha, né? Apesar de ser uma lei humana, mas ela realmente nos é muito útil. Muito obrigado. Para ajudar, né? Aí. Obrigada a vocês. Mais alguém? Palavra. Oi, Sandro. Oi, Luci. Oi, tudo bom? Bom dia a todos. Eu queria contar uma coisa, um fato que eu presenciei no grupo espírita que eu frequentava. Nós tínhamos uma senhora que era frequentadora do centro e tal, e um dia nós tivemos uma conversa, né? E ela disse o seguinte, que a vida dela com o marido era muito difícil. Ele era uma pessoa difícil, prepotente, e aí ela me disse uma coisa que me impressionou. Mas eu assisto aqui as reuniões e me falam que eu tenho que ter essa convivência com ele, então eu resolvi fazer o seguinte, eu vou ficar com ele até o final, até o dia em que um de nós dois morrer, porque aí eu me livro desse problema para sempre. Eu já estive junto, nós já ficamos o tempo, eu já fiquei aqui, era isso que Deus queria, e aí, no fim, a hora que nós falecermos, eu vou me livrar já dessa e já estarei me elevando. Eu tentei convencer a ela que o caminho era outro, que se separasse, tentassem se reunir, que não era isso que Deus queria em relação a ela. Mas ela sempre imaginava que havia esse compromisso, que ela não podia quebrar esse compromisso. E aí é para a gente repensar realmente a extensão disso. É um compromisso, porque Deus quer que a gente seja feliz, quer que a gente se ame, é uma tentativa. Realmente, eu acho que casamento é uma tentativa. E, na verdade, naquele tempo que eles estiveram juntos, ela vai aprender alguma coisa, ele vai aprender alguma coisa. É só um começo. Eles podem voltar até, se não como marido e mulher, de repente, como mãe e filho, numa outra situação. Mas aquela realmente, eu fiquei impressionada com a certeza que ela estava de que ela, aguentando até o final, carregando aquela cruz difícil, tudo estaria resolvido. E foi difícil. Tentei conversar com ela algumas vezes, tentando fazer ela entender, mas é para a gente pensar, é para a gente refletir. Obrigada, Isa. Obrigado a você, Luci, pelo compartilhamento aí dessa experiência que você teve com essa irmã. Acho que você fazer um relato também. Mônica, contigo, tá? Não, seu... Ah, tá. Mas seu Lima acho que quer falar aí também. Quero sim, Mônica. Fazer algum singelo comentário. Nossa irmã que fez a exposição, antes, o comentário, ela nos colocou que é para reparar erros do passado. Como também nossa irmã Luci fez esse comentário muito importante, e são os tipos dos casamentos provacionais. Em certa oportunidade, uma senhora me procurou e disse, seu Lima, eu estou querendo me separar do meu marido. Aí nós paramos, olhamos para ela e disse, mas por quê? Não, ele é intransigente. Começou aquele rosário de explicações. Depois eu parei, olhei para ela e disse, mas para quê? Para voltar para ele outra vez? Ela disse, mas espera aí, tem que voltar de novo? É, sim. Porque aí eu falei, expliquei. Eu disse, olha,
Num consórcio matrimonial, depois que há o contato físico, a responsabilidade não é mais física, mas sim passa a ser espiritual. Passa a ser um compromisso espiritual. E digamos que, por esse motivo, a senhora interrompa esse compromisso, em uma outra oportunidade, vai ter que vir com ele para continuar, terminar o compromisso. Porque o compromisso passou a ser espiritual. Aí ela disse, não, mas não tem, Jesus não disse que num casamento, num consórcio matrimonial, para evitar que se aconteça atos irreparáveis, não é melhor separar? Mas certamente que é assim. Mas tem que voltar para ver, dar continuidade ao compromisso. Porque você assumir um compromisso, já passou a ser espiritual, então você vai ter que terminar, mesmo separando para evitar atos irreparáveis no casamento, no consórcio matrimonial. Ela disse, eu vou ter que voltar com ele? Eu disse, vai sim. Ela disse, não, então deixa que eu vou fazer sacrifício hoje, porque não quero saber mais daquele. Disse, tudo bem, tranquilo. Então, nós vemos que a situação, quando nós fazíamos casamento, e até hoje nós fazemos, então um casal de jovens nos procurou e disse, Sr. Lima, o senhor podia fazer o nosso casamento? Porque eu faço não é pela doutrina, a doutrina não faz casamento, mas pelo que está escrito na Bíblia, é bíblico. Aí, então, eu disse, tudo bem. Mas, antes disso, nós chamamos os nubentes, os que querem se responsabilizar. Então, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Por que você vai casar com ela? Aí ele parou, olhou assim e disse, é para eu ser feliz. Aí nós paramos, mas você ser feliz ou você fazê-la feliz? Ou seja, foi o que o Sandro estava colocando também, né? Então, nós temos que explicar todas essas coisas. E a felicidade não é para você, é você que vai fazer o outro... Eu ia fazer. Olha o que diz a mensagem de abertura. A mulher reverencie seu marido. A recíproca também é verdadeira. Entendeu? Então, nós vemos que, na maioria das vezes, no consórcio matrimonial, aonde o coração não participou, a tendência é separar. Entendeu? As emoções, a gente fazer tudo pela emoção. Agora, a emoção centrada, não a emoção extremada, não paixão, mas amor. Entendeu? E nós observamos que, até hoje, há os tipos de casamentos, principalmente o provacional, esse aí é aquele, como falou a nossa irmã, para fazer reparações de outras eras, porque, na maioria das vezes, pessoas já falaram para mim, eu vou casar, e se não der certo, eu separo. Eu digo, já está separado, porque você já vai com essa ideia, entendeu? Que vou separar, o que é que você está colocando dentro de você? O que é que você está escrevendo nas profundezas do seu ser? Já a separação. Não funciona assim. E, além do mais, diante de Deus, eu sempre dizia e digo, tem que haver a sinceridade de propósito diante de Deus. Você não está diante de qualquer coisa, você está se comprometendo diante de Deus. O compromisso diante de Deus é bem diferente. Vocês têm que fazer uma mentalização para ver o que é que estão falando. A partir do momento que vocês já vão diante de Deus,
assumiram um consórcio matrimonial e já vai com falsidades, não façam isso. É necessário que haja sinceridade de propósito diante de Deus. Não se brinca com Deus. Deus é bondade, mas ele é justiça. As leis de Deus têm que ser preservadas e cumpridas. Queira vocês, queira não queiram. Entendeu? Então, era esse o propósito que a gente ia diante daqueles nudentes. Os novinhos, eu vou só para ser feliz. Ou então, por interesse físico, das carteiras bem bochechudas, casar para quê? É por interesse. Quando acaba o dinheiro, acaba o amor. E aí? Entendeu? Nós tivemos a oportunidade de uma senhora, uma esposa de um oficial, ela chegou para mim e disse, senhor Lima, eu queria conversar com o senhor. Eu disse, pois não. Senta aí. Foi aqui no grupo mesmo. Aí ela disse, eu vou separar do meu marido. Disse, mas tem que haver um motivo. Porque vocês não vão jogar fora um consórcio matrimonial de tanto tempo, já com criança, tudo. Disse, não, é porque eu parei, olhei, disse, é que meu marido já está se afastando de mim, ele não quer mais assunto, quando chega, já não me procura, não me abraça. E aquilo deu um toque assim, eu perguntei, minha senhora, como é que a senhora recebe o seu marido? Ela disse, como assim, senhor Lima, receber seu marido? Eu digo, já sei, é com aquele avental sujo de ovo, fedendo a suor. Mude o panorama, minha filha. Está entendendo como é que é isso? Bota um negócio bem cheiroso, toma um banho. Quando seu marido chegar, dá a toalha para ele, leva a sandália para ele, muda esse panorama de cabelo por pentear, vai receber seu marido, ele estranha. Não deu outra coisa. Depois voltou para agradecer. Vamos, senhor Lima, muito obrigado, foi aquilo, aconteceu e mudou tudo. Está entendendo as coisas? Então, outro caso também, que na maioria das vezes a gente não atenta para o detalhe. A célula máter de uma sociedade é a família. E observamos o seguinte, as trevas, os adversários da luz, eles também não simpatizam quando há um consórcio matrimonial feliz. Se alguém quer atacar uma nação, começa minando a célula máter dessa sociedade. E é a família, é o casamento. Então, minando a célula máter, as trevas utilizam muito isso, por isso que nós vemos muitas oportunidades, os casais felizes, tranquilos, daqui a pouco começa a desmoronar. Sabe o que é isso? É o que eu sempre dizia, vocês vão assumir um compromisso matrimonial, tragam Jesus para dentro do seu lar. Como falou a nossa irmã que foi que fez a abertura, não? Traga Jesus para o lar. Convida Jesus para o lar. Entendeu? Para evitar essas minas dos adversários da luz. Porque um casamento feliz, os adversários da luz não gostam. Então, você só combate as trevas com a luz. O lar onde houver as viciações, começa sem haver o diálogo. O diálogo é a pedra principal num consórcio matrimonial. É o diálogo. Faltou o diálogo, falta tudo. E a confiança. A confiança no outro. Sem esconde. Eu vou fazer aqui, tá?
você não vê e não vê, porque não adianta. Ciúmes, falta de confiança, a felicidade sai pela janela, pela porta de trás e tudo isso. Então, é necessário que ter como segurança a confiança no outro. O diálogo, vamos conversar, vamos sentar, vamos conversar. Entendeu? Isso aí é que é o importante no lar. Aí, como diz, o senhor Lima é casado, tem quantos? Não, não sou casado, não. Mas como é que sabe essas coisas? Me disseram, passarinho me contou. Entendeu? Mas eu estudei muito para isso também. E nós vemos que muito cuidado, porque as trevas, elas visam um lar que está sob a égide de Deus, sob os desígnios de Jesus. É um lar ajuizado. Tem muitas trevas aí querendo destruir. Como também existe aquele que, unidos com fé, casado é. Lá por esses interiores aí, não existe esses consórcios, essas festas de 90, essas coisas, essas pompas. Unem-se e vai até o fim. Não estou fazendo apologia disso, não. Estou fazendo apologia da sinceridade matrimonial. O concurso da sinceridade entre os que constituíram esse laço. Como diz o outro, vamos apertar mais esse laço, tudo bem, dentro da compreensão. Vamos chorar um no ombro do outro. Vamos dividir, dividir as responsabilidades do lar. Sabemos que, na atualidade, a mulher tem que trabalhar para ajudar na manutenção do lar, e isso aí é dividido. Quanto mais trabalhar, chegar, os abraços, os beijinhos, tudo certo, entendeu? Mas dentro de uma sinceridade recíproca. Olha, eu vou ficando por aqui, mas dizendo sempre, tragam Jesus para os seus lares. Se querem com que esse lar seja estabilizado dentro do sincero amor, do sincero entendimento. Fora isso, tudo é contradição. O jovenzinho que faz suas uniões, mas já faz só em gozar a vida. Não façam isso, gozar a vida. Vai ter desfecho muito doloroso, conforme a Gazetou. Se vê que vai. Tem outro que diz que matou por paixão. Os 10 mandamentos é bem claro. Não cobiçar a mulher do próximo. O apóstolo Paulo é bem claro. Se vê que vais te abrasar, busca uma mulher descompromissada. Ele disse descompromissada, não mandou buscar a mulher do vizinho, não mandou buscar a mulher do compadre, nem de quem quer que seja. O apóstolo Paulo já falava disso desde aquela oportunidade. O nono mandamento é bem claro, o nono mandamento é bem claro, não cobiçar a mulher do próximo. Ainda tem outros que diz que brinca assim, quando o próximo não estiver próximo. Entendeu? Não é nada disso. Vamos levar dentro da responsabilidade tudo isso. Os 10 mandamentos estão aí. É o modelo de todo e qualquer código penal, criminal, de qualquer nação. A base são os 10 mandamentos. Fora dele não existe outra base, outro vértice. Eu vou ficando por aqui. Obrigada, seu Lima, pelo seu esclarecimento, sempre muito útil. Eu já sei que Cida e Érica querem falar, então quem vai primeiro? Falar? Posso falar também? Posso falar um pouquinho antes? Rapidinho, Cida. Primeiro, eu queria falar sobre que eu acabei não falando, mas
uma das coisas que a gente vê nessa legislação desde os séculos passados, que sempre as mulheres são penalizadas, né? Ou lá na época de Jesus, elas eram apedrejadas e tudo mais, né? Lapidadas, como chamavam. Então, assim, a gente precisa lembrar que nesse processo de casamento, o divórcio é uma oportunidade principalmente para as mulheres, que viviam sempre em situações, às vezes, degradantes. Então, a gente precisa entender que no processo civilizatório, se a gente for pensar na evolução, não é à toa que a gente chegou nesse momento atual em que é permitido à mulher e ao homem a separação sem briga, porque o divórcio não é para brigar, é para você poder restabelecer as relações, de repente poder se tornar amigo, se tornar irmão, porque dentro, se eles não conseguiam conviver como irmãos dentro do lar, que possam se separar. E a nossa irmã Edmeia, eu não sei se ela conseguiu restabelecer essa amizade lá com o ex dela, que foi pedido, mas que ela entenda que essa evolução da lei que chegou a oportunizar para ela também o divórcio foi um bem que Deus instaurou, porque se aconteceu isso diante das épocas, é porque é um bem que precisávamos chegar. Demorou para chegar no Brasil, mas já tinham outros países que já vivenciavam isso no mundo. Então, quando existe o divórcio, é para restabelecer o bem entre os irmãos. Nós somos irmãos, nós não precisamos nos degradar o tempo todo. É o amor ao próximo. Se o amor ao próximo ficou em segundo plano, então é preferível divorciar. Entendeu? Agora, se o amor ao próximo está ali convivendo intimamente, lá, junto, seja da parte da mulher ou do homem, que continuem, que bom. Isso é um lar bom para Deus. E outra coisa, seu Lima, o homem também tem que chegar em casa com umas florezinhas, perfumado, chega só mal cheiroso, também não dá, a mulher fica desanimada. Fala sério. É verdade. Tem que ser bom para os dois lados. Muito bom, Érica. Isso aí, Cida. Eu gostaria de ilustrar dentro do que o senhor Lima falou em relação ao compromisso espiritual, né? Eu não sei se vocês já ouviram um relato do Geraldo Lemos em relação aos pais dele, que o pai dele, Chico Xavier, preveu, acho que 15 anos antes, né, que ele iria ter uma doença degenerativa e que realmente seria um caso onde eles teriam que fazer um grande trabalho aí com ele, né? Só que a mãe já vinha tendo alguns conflitos no casamento, aquela questão toda, e ela resolveu se separar. E aí, quando o Geraldo Lemos foi falar com o Chico Xavier, falou: porque minha mãe está querendo separar do meu pai e tudo mais. Só que ele falou: não faça isso de jeito nenhum. Aí ele falou: mas por quê? Aí, conversando com ela, né, ele falando: não faça isso de jeito nenhum, porque você vai criar um grande problema para você, porque você negociou que você trataria, você cuidaria dele quando ele ficasse doente. Então, você vai ter um problema muito grande se você fizer isso. Mas ela insistiu: não, eu vou me separar, tal, e ela acabou se separando. E depois de 15 anos, realmente, o pai adoeceu, uma doença degenerativa. Ela acabou tendo uma situação trágica também, que ela sofreu um acidente, parece que foi atropelada, bateu com a cabeça. Ela acabou, a partir daí, tendo vários problemas, e ela acabou falecendo, e quem cuidou, né, do pai foi realmente os filhos. Então, quer dizer, é difícil você identificar isso, né? Quando existe realmente esse compromisso espiritual em que realmente você tem ali um débito a ser resgatado, alguma coisa nessa relação, né? Só para ilustrar esse lado também. Muito bom, Cida, essa história eu não conhecia. É muito interessante quando a gente fala, quando esse capítulo em si ele já traz um questionamento, uma afirmativa muito interessante, né? Não separeis o que Deus juntou.
E aí a gente já começa daí a fazer reflexões profundas em relação, assim, não separar o que Deus juntou. Se Deus é lei de amor, né? Se ele é amor, então o amor não se separa. A gente já começa a ter essa questão. A união em si é um elo de amor, ela tem que ser baseada no elo de amor, em qualquer situação. Aqui a gente está falando dos relacionamentos amorosos, do casamento, das relações. Mas e as questões, por exemplo, de trabalho? Então, assim, nós não estamos presos a nada. Nós estamos ligados por afetos, por relacionamentos, seja ele em que instância for. Isso é um fato muito grande dentro de nosso processo da humanidade. Nós estamos num planeta só, todo mundo junto, para que a gente possa construir esses relacionamentos. E aí me veio, né, depois até dessas várias reflexões, me veio a lembrança de que aí, até pegando esse gancho da Cida, a gente tem um propósito nessas uniões. Ainda que ela seja legalmente, né, realizada, ou apenas a gente tenha, né, o que a gente fala, se juntou, ainda assim, qualquer relacionamento ele tem um compromisso. Pais e filhos, marido e mulher, né? Qualquer tipo de relacionamento. E aí me fez lembrar de um relacionamento importante, porque o que o relacionamento, então, essa união faz? É um crescimento próprio e um crescimento para a humanidade. E me fez lembrar da união de Francisco de Assis e Clara, onde ali existia um processo de união para um crescimento ainda maior, uma contribuição para o progresso da humanidade. Era um progresso de ambos. Eu abri até uma página aqui tão linda dos franciscanos, mas minha internet não está ajudando muito. E eles tinham o propósito dessa união, né, para que eles pudessem contribuir ainda mais com o sonho de Francisco. Ela até existe, né, nessa união deles. A Clara, ela tinha muitas ela era otimista, ela contribuía, ela fazia, né, o processo. Foi quando ele resolveu abrir a ordem franciscana, que só tinham homens, e ele abriu para mulheres, e Clara foi uma das que ela participou. E aí tem uma passagem aqui de franciscanos, eu achei tão legal, que falando sobre isso, que Clara chegou para confirmar a sua conversão. E uma mulher sempre fecunda a ideia de um homem e faz tornar-se concreto aquilo que um homem é apenas sonho. Eles contribuíram com essa fala. Clara fez do sonho de Francisco caminho e comunidade, igualando na via da perfeição. Então, Clara possuía grande bom senso, um coração afetuoso e fiel, uma doce e prudente obstinação, uma coragem que não recuava diante de nada. Tinha um dom de fazer-se amar e era tão persuasiva que Francisco, os cardeais e os papas acabavam cedendo ao seu parecer. Clara é seguramente uma das figuras femininas mais nobres e encantadoras de que a história tem notícia. Tem outras também, claro, né? Mas ali eu estou tirando essa fala. Por que eu resolvi separar esses dois? Porque, assim como o Lucy falou, eu também já ouvi histórias onde falavam: eu vou fazer, então, de tudo para ficar com esse... Falou assim para mim, com esse karma até o fim, para ver se na próxima eu não venho mais. E aí uma outra me falou assim: essa é minha última tentativa. Ela não é espírita. Eu penso: minha filha, não é a última, não. Ih, vai ter tentativa, relaxa. Mas olha só como relacionamento faz parte da nossa construção humana. E ainda que nessa encarnação eu não consiga elaborar essa afinidade, onde eu não consiga fazer esse complemento, esse ajuste, ainda assim que a gente venha se separar e que até a gente possa ser amigos,
a gente precisa até entender que eu tenho a minha responsabilidade em compreender o que é que eu fiz nesse relacionamento em que eu preciso melhorar em mim. O que eu também preciso começar a entender sobre o meu processo individual enquanto ser humano para que eu possa construir esse crescimento. Tanto que seu Lima falou da mulher ficar arrumadinha, a Érica complementou, também concordo, do outro também ficar arrumadinho. Nós temos essa responsabilidade, eu não lembro se foi Érica, eu acho que foi Érica que disse, que a gente tem esse compromisso nosso em relação a... Foi Érica que falou, que se a gente não se casa conforme as leis de Deus, ou seja, a lei de amor, surgem as perturbações. Acho que foi você, né, Érica? Então, assim, essas perturbações é porque a gente abre a brecha. Então, em que momento do relacionamento, se a gente não tem essa comunicação, porque quando a gente não comunica um ao outro, eu estou aqui, briguei com meu marido, né? Briguei com meu companheiro. E aí a gente não se fala, não vai falar sobre aquilo. E muitas coisas, muitos relacionamentos acontece isso. A gente finge que não está acontecendo nada. O que aconteceu nesse processo de comunicação? Formou-se uma lacuna que vai ser preenchida de acordo com a minha crença, aquilo que eu acredito. E aí isso vai acontecendo de nos afastar ao invés de nos aproximarmos. Quando eu deveria estimular esse progresso nosso de comunicação. A Érica até comentou, acaba que na traição, né? Eu não lembro a fala dela direito, mas existem muitas essas questões. Então, assim, teve os dois lados. Todos nós somos responsáveis nos relacionamentos. Então, só atribuir tudo que nos acontece ao outro é uma situação muito confortável, né? Em tudo da nossa vida. E aí eu queria finalizar, né, essa parte, o nosso tempo já está se esgotando aí, mas eu lembrei de uma história de uma mulher que foi até um sábio, porque ela estava também muito revoltada com o marido dela e ela não aguentava mais viver com ele. E ela pede a esse sábio que entregue uma poção mágica que ela eliminasse ele de vez da vida dela. E ele falou, ele prepara, né? E ela volta ansiosa para buscar essa poção. E ele prepara, ele faz um preparado para ela e ele chama e fala: olha, minha filha, isso aqui é um veneno. E todo dia você vai dar um pouquinho no café da manhã dele. Mas você tem que ser muito pouquinho. E eu vou te passar umas orientações. Você diariamente faça as coisas que você não fazia antes com ele. Todo dia você faça a melhor comida para ele. Todo dia você faça algo, se prepara todas as coisas que ele gosta, faça diferente, fala palavras amorosas para ele, seja carinhosa com ele, porque se você agir do mesmo jeito que você age diariamente, vão desconfiar de você depois que ele morrer. E aí ela ficou com aquilo, ela resolve, então, seguir à risca, já que ninguém podia desconfiar da morte do marido. E ela trata ele muito bem, e ela começa a elogiar ele, a cuidar dele realmente, prepara tudo de melhor para ele, ou seja, ela muda o comportamento. Ela deixou de fazer o que ela fazia antes e ela faz um comportamento diferente para que ninguém desconfiasse. E que, para surpresa dela, conforme ela evoluía na forma de tratar o marido, ele começou a ser mais amoroso com ela. Ele também começou a modificar o comportamento, ele também passou a ser uma pessoa generosa, ele começava a elogiar ela, e a relação deles ficou fantástica, maravilhosa. E ela começou a ficar angustiada, desesperada. E ela volta no sábio correndo e ela diz para o sábio: por favor, eu preciso da sua ajuda. Depois que o senhor me orientou e eu passei a fazer com meu marido tudo aquilo que eu fazia diferente, a tratá-lo melhor, eu não sei o que aconteceu, meu marido ficou diferente, ele começou a me tratar melhor, a nossa relação está maravilhosa. Até que o sábio olha para ela e fala: minha filha, não se preocupe, porque ela estava desesperada, ele ia morrer. A
aquele homem que se transformou num homem maravilhoso para ela. E ele diz, não se preocupe. O que eu dei a você não foi veneno. Foram algumas gotas de água. O que eu trouxe a você foi a reflexão sobre como você estava se comportando em relação ao seu marido e qual era o reflexo dessa reação. Então, a gente trabalha aqui o conceito do não separeis o que Deus juntou, baseado na lei de ação e reação, onde ali a gente tem também, além do ajuste, a gente tem aí aquilo tudo que a gente vem carregando de outras vidas em vários relacionamentos. Porque hoje a gente está aqui, marido e mulher, está aqui pai e filhos, e amanhã nós estamos em outra postura diferente. Então, que a gente possa até administrar o processo de crescimento individual, da nossa construção, para que cada relacionamento que a gente tenha sejam relacionamentos que vão ajudar ao nosso progresso e ao progresso da humanidade. É isso, gente. Bom, eu acredito que hoje a gente, né, esse processo, né, do não separeis o que Deus juntou, a gente está fechando esse capítulo, ele traz assim muito mais reflexões. Eu não reparei aqui, nós temos ainda coisa aqui no chat, né? Érica arrasou, trouxe aí nossas falas, Silvia colocou aí. E é muito bacana a gente poder falar sobre o Evangelho dentro de várias perspectivas, de vários olhares, né? É isso que faz a gente construir, é isso que faz o nosso processo interno cada vez mais estar envolvido com as leis de Deus. Bom, gente, para a gente fechar aqui, o próximo capítulo vai ser o capítulo 23, Estranha Moral. Um capítulo muito também interessante, cheio de reflexões. E o item vai ser os itens 1, 2 e 3, odiar os pais. Então, eu gostaria de pedir aí quem poderia nos brindar, né, com a fala inicial. Quem poderia fazer? Tudo que a gente está solicitando aqui, gente, é pedindo aí de uma forma, né, tocar a caridade de vocês. Eu sei que existem pessoas aqui tímidas, reservadas, mas o que a gente está falando aqui, fazendo aqui, é entre amigos, é uma roda, né? E aqui a gente vai estar estimulando a leitura. Então, tem o trabalho da leitura, tem o trabalho das palavras iniciais, então, uma oportunidade de você contribuir, trazendo aí também reflexões, e também contribuir com a prece. Ou seja, tem trabalho para todo mundo, gente. A nossa Seara do Cristo aí está precisando de ajudantes. E aí, quem é que pode dar a leitura? Pode ser eu. Ah, então tá bom. Gratidão, Edmeia. Edmeia vai fazer a leitura inicial. Quem pode fazer as nossas palavras iniciais? Odiar os pais. Gente, olha que tema incrível. Seu Lima, seu Lima. Seu Lima? Ih, olha, seu Lima, agora já está até direto. Seu Lima? Pode ser, seu Lima? Ele levantou o dedinho, Mônica. Ah, então tá bom. Seu Lima, posso colocar aqui, né? Então tá bom. Palavras iniciais do seu Lima. Muito bom. E o trabalho não acaba, meus amigos. Alguém mais? É isso mesmo? A Aline tirou aí, porque a Aline também quer. Será que a gente está com tantos ajudantes hoje? É isso? Obrigada, seu Lima e Edmeia. Então, estão para a semana que vem, tá? E o trabalho não acaba, gente. Antes dos avisos finais, eu prometo ser rápida, eu quero saber quem poderia fazer a nossa prece de encerramento, ser grato por esse encontro, onde trouxe tantas reflexões. Quem poderia aí
nos contribuir e agradecer. Encarnado, como diz Beto. Eu faço. Gratidão, Luci. Então, vamos orar com a nossa querida irmã. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para as reflexões dessa noite, dessa manhã. São tantos os ensinamentos, são tantos desafios à nossa compreensão. Tu, quando estivestes entre nós, tu fostes misericórdia, falastes da misericórdia do Pai, da fraternidade, que nessa pandemia está sendo o nosso grande desafio. Nunca, Senhor, nós tivemos tanta necessidade de compreender que a dor do nosso irmão é a nossa dor. E é assim, Mestre, que a cada vez que estamos com os teus ensinamentos, uma alegria muito grande enche os nossos corações. Porque a cada vez que nós aprendemos, viajores que somos, Senhor, dos séculos e dos séculos, a cada vez que nós aprendemos, a cada vez que nós conseguimos compreender o quanto é grande a nossa tarefa de aprender para fazer a nossa reforma íntima, nós sentimos uma felicidade muito grande nos nossos corações. E assim, Senhor, que essa mesma tranquilidade que nós sentimos nesse momento possa se derramar sobre os nossos irmãos que passam por momentos difíceis de dor e de sofrimento. Nos lembrando daqueles que ainda não compreenderam as tuas mensagens de amor. A sua caminhada é tão difícil, Senhor. Mas nós lembramos também que nenhuma ovelha do rebanho do nosso Pai se perderá. E assim, Mestre, que sobre eles caia também as tuas bênçãos e a tua misericórdia. Nós também, Senhor, queremos envolver nesse momento em que o nosso Brasil atravessa uma situação delicada, nos lembrarmos de Ismael com todo o seu carinho e com toda a sua dedicação, porque sabemos que assim teremos forças para, pouco a pouco, indo vencermos esses tropeços. Senhor, a cada dia que nós caminhamos, a cada dia que nós aprendemos, nós vamos entendendo da misericórdia do nosso Pai, por essa dádiva de vida que nos permite caminhar. Nós ficamos tão mais contentes. E, Senhor, podendo olhar para dentro de nós e procurarmos fazer cada vez melhor, para procurarmos ser hoje um pouco melhor que fomos ontem, porque com certeza, Senhor, estaremos amanhã melhor do que fomos hoje. E assim, pelo nosso dia a dia, pela natureza que nos saúda de manhã, pelos pássaros que cantam, por essa dádiva de poder ter a oportunidade de aprender, nós dizemos graças a Deus a Ti, graças a Deus a Francisco de Assis, que nos permite estar tão unidos e tão fraternos, e agradecer ao nosso Pai de amor infinito por todo o seu amor. Que assim seja. Gratidão, querida Luci. Bom, gente, o nosso recado é super rápido. Eu quero comunicar a vocês, ontem nós tivemos um estudo, vou só abrir a tela aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Pronto. Ok. Ontem nós tivemos um estudo com a nossa Mocidade Espírita, com o Jorge Elahá. Foi divino, fantástico, uma sensação incrível e um conhecimento espetacular. Foi um pinga-fogo. Os jovens perguntavam, ele jogava e a gente aprendeu muito. Nós vamos deixar agora, assim que acabar aqui, eu vou colocar o link que já está no YouTube, como foi a gravação, foi essa aula, tá? Convidamos outras mocidades espíritas da casa, eu cheguei a comunicar aqui semana passada.
E eu queria pedir a vocês, nós estamos estudando esse livro com a mocidade, é do Boa Nova, é uma coleção, nós estamos estudando o tema transição planetária, e é de Luiz Rivas. Luiz também é um palestrante e um defensor da doutrina muito, muito respeitável no meio, e ele é peruano. E ele vai estar numa live do Jefa, né, nas nossas redes sociais, no dia 19 de junho, que vai ser o horário da nossa mocidade, às 18h30. Será coordenada pelos nossos jovens, e eles vão conversar com o Luiz também sobre o tema transição planetária. Então, por favor, coloquem na agenda de vocês para que vocês possam participar e possam divulgar a outras pessoas, tá? A gente queria também aproveitar e lembrar que até 12 de junho nós vamos estar recebendo lá no Jefa, eu vou também colocar a arte lá no nosso grupo, a doação de cobertor para moradores de rua. Então, nós temos ainda um tempinho aí, eu acho que já deu para ver a amostra grátis, que o inverno vai chegar daquele jeito, e a gente precisa ajudar, gente. Tem muito morador. O pessoal do Grupo Solidariedade pede até, se possível, doar aquele cobertor que é o peleja. Eu digo que é aquele que pinica, mas é porque, para o morador de rua, ele, além de aquecer e de solteiro, ele tem durabilidade maior. Quando a gente dá edredom, aqueles outros, ele se estraga, apodrece mais rápido. Tá? Então, ela pede, claro que, conforme a gente está recebendo outras doações, ela está distribuindo a famílias também carentes. Mas, se possível, esse cobertor de solteiro. Nós temos os dias e horários específicos lá do grupo, que é os dias de atendimento, é só deixar a doação por lá, tá bom, gente? Um domingo maravilhoso, então, a todos. Gratidão por esse encontro. Sandro, eu esqueci alguma coisa? Não, Mônica. Eu só queria confirmar, Lima, primeiras reflexões e leitura aqui? Não. A leitura vai ser de Meia e as palavras iniciais seu Lima. É só o item 1 e 2, não é isso? Não, 1, 2 e 3. 1 e 2 é só do Evangelho, né? 1, 2 e 3, né? Odiar os pais. Odiar os pais, tá bom? Para preparar bom dia. Tchau, gente. Um Gratidão beijo. a todos. Bom dia. Bom dia. Bom domingo a todos. Fiquem com Bom Deus. dia. Tchau. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom Fica com Deus. Vamos, Joubert, malhar. Eu vou, nesse momento,